a corrida é como se você estivesse construindo um prédio. Tá? Então, você sabe todas as etapas que você tem que fazer a construção de um prédio, sendo que a primeira delas é uma fundação, você tem que fazer uma fundação bem sólida, para daí começar a colocar base, começar a colocar andar, enfim. Então, a corrida é a mesma coisa. Se você não monta uma base muito sólida, você vai subir no teu prédio, você vai construindo, vai ficando andar por andar mais alto, só que acontece, no primeiro vento que tiver, na primeira tremida que der, teu prédio vai desabar. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com o Yuri, e ao longo do papo a gente passou por 3 pontos principais. O primeiro deles, o tempo necessário para formar uma boa base na corrida. O segundo deles, a gente falou sobre a primeira maratona dele, que foi o desafio do Dunga na Disney. E o terceiro deles, a gente falou sobre várias histórias de maratonas do Yuri. A gente falou sobre Boston, a gente falou sobre Berlim, a gente falou sobre Buenos Aires. E tem muita história legal, muita história que eu nem imaginava que poderia acontecer, umas coisas bem surpreendentes, tipo, sei lá, hipotermia no meio da prova. E foi um papo bem divertido. Eu espero que você curta muito esse episódio. E se você gostar, não esquece de curtir, independente da plataforma que você tiver. E se você tiver pelo Spotify, dá 5 estrelas no final do episódio, porque me ajuda demais. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e eu espero que você curta muito esse episódio. Fiquem agora com meu amigo Yuri. Boa. Yuri, queria te agradecer muito por estar aqui, cara. Você é um cara que há bastante tempo eu quero trocar uma ideia, e eu acho que esse podcast, como sempre, eu uso de desculpa para conversar com gente que eu queria conversar e não teria tanta desculpa para travar a agenda por uma hora antes. Então, obrigado mesmo pelo tempo, cara. Imagina que isso é uma satisfação, obrigado pelo convite e espero que o que eu possa contar aqui sirva de ajuda e incentive as pessoas a querer buscar o seu melhor. Com certeza, com certeza. Eu te conheci, eu vi, assim, a sua pessoa pela primeira vez em um vídeo, que foi na época que eu tava começando a produzir conteúdo e eu fiquei até um pouco emocionado quando eu vi. Era você correndo numa prova, e aí você tava longe da multidão, né? Como alguém que corre na velocidade que você corre, você tava do outro lado da rua já, e do outro lado tava passando uma série de gente gritando teu nome, vai Yuri, vai Yuri. E eu lembro de ver aquilo e ficar muito emocionado e pensar, cara, esse cara tá correndo muito rápido e muita gente conhece ele já é claramente uma pessoa super referência. E aí na época eu fui procurar e eu vi que você tinha uns números absurdos, eu vou citar aqui alguns números de corridas que você já fez, e aí depois a gente vai entrar em um tópico da sua vida. Então hoje você tem um 5K para 15,42, um 10K para 33,58, uma meia para 1,14,53 e recentemente uma maratona que a gente vai entrar mais para frente no podcast, que você fez Berlim em 2,43,59. Mas, antes de chegar nesses números bizarros, eu imagino que, como todo amador, você também começou em algum momento. Então, qual que é a sua origem como pessoa mesmo e em que momento da sua vida corrida passa a fazer parte disso? Bom, vamos lá. A corrida entrou na minha vida tem basicamente 10 anos. Eu comecei a correr em 2013, na época que eu estava saindo da faculdade, e eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei de esporte, praticamente já fiz de tudo na vida, já joguei bola, joguei handball, vôlei, fiz de tudo. Mas chegou um momento na qual eu queria fazer alguma coisa, queria praticar algum esporte, só que eu não encontrava amigos para fechar um time, por exemplo, de futebol. Então, dependia muito das pessoas para poder praticar algum esporte. Eu falei, putz, eu preciso encontrar alguma coisa que seja mais individual e que eu consiga ir por conta própria, sem depender de ninguém. Aí fui continuando fazendo os esportes e tal que eu já fazia. Aí eu comecei a correr assim, sabe, na rua. Chegava da escola, da faculdade na época, e ia correr um pouco na rua, tal, para tirar um pouco do estresse do dia, do peso da faculdade, assim. E aquilo começou a me tomar gosto, me deu gosto de continuar correndo, né? E nesse meio tempo, eu morava num prédio que eu tinha um amigo que ele era professor de educação física e tal, e ele me chamou um dia para correr na rua. Ele viu que eu tava treinando e falou, vamos correr? Eu falei, vamos. Aí a gente foi correr na rua, eu lembro até hoje. Foi numa avenida, numa ciclovia, e eu corri acho que nem 2 quilômetros, eu parei, assim, antes de bater 2 quilômetros, falei, cara, que coisa chata, não quero saber mais disso. Tipo, comecei a reclamar, porque eu não tava aguentando e tal. E nesse meio tempo ele começou a me zoar. Ele começou, tipo, a tirar onda de mim, porque eu não consegui correr e tal. E eu sou uma pessoa extremamente competitiva, muito competitiva. Aí eu falei, já que ele tá me zoando, eu vou começar a treinar escondido e um dia eu vou chamar ele pra correr no mesmo lugar e vou ganhar dele. Aí eu comecei a treinar escondido durante 6 meses, e nesse meio tempo ele me zoando no prédio, tá? Eu ficando bravo. E aí chegou num dia que
por coincidência, eu descobri que existia uma prova de rua, por exemplo, paga, na qual você podia se inscrever e tal. Eu falei, pô, Vinícius, esse é meu amigo, vamos correr nessa prova, que, se eu não me engano, era o Oral B que tinha no Campo de Marte, na Zona Norte. E eu mostrei para ele, a gente acabou se inscrevendo e a gente falou, putz, vamos. E a gente se inscreveu e tal. Aí chegou no dia, eu quieto, né? Não contei para ele em nenhum momento que eu tava treinando escondido. Assim, treinando entre aspas, porque eu também nem sabia o que tava fazendo. Eu simplesmente ia correr e eu sempre queria, por exemplo, chegar na próxima árvore sem parar. Então essa era a minha forma de treinar. Aí a gente foi um dia correr nessa prova. Ele todo pimposo, se achando que ia ganhar de mim e tal, e eu quieto, né? Aí a prova era de 7 quilômetros, eu lembro até hoje. Aí passou no 3, ele começou a olhar pra mim, ele viu que eu não parei de correr, começou a passar no 4 do lado dele, no 5 do lado dele. Aí, tipo, chegou mais ou menos no 6, ele começou a cansar, né? Aí eu falei, putz, é agora que eu vou mostrar pra ele. Aí eu peguei, acelerei e ganhei dele na corrida. Aí, a partir desse dia, ele parou de me zoar. E eu achei muito legal que, além de você poder correr, você ganhava uma medalhazinha, sabe? No final da prova e tal. Eu achei aquilo magnífico. Falei, caramba, você corre e tal, e você, independentemente da posição que você chega, você ganha uma premiaçãozinha, sabe? Você tem uma recordação daquele momento. Então, tipo, isso acabou meio que me cativando muito. E daquele momento em diante, eu falei, putz, eu acho que eu vou me dedicar a isso. Aí foi aí que começou. Muito boa a sua história. Eu sempre trago essa história de como as pessoas começam na corrida, porque eu sinto que é sempre chato pra todos nós, assim. Tipo, eu raramente encontro alguém que fala assim, cara, eu fui correr uma vez, corri 1,5 km, quase desmaiei no parque, ou desmaiei na rua, e eu achei muito animal, e decidi continuar fazendo isso em distâncias maiores. Sempre tem, tipo, alguma coisa que faz a gente tipo, treinar um pouquinho mais e aí cruzar aquele limiar da chatice da corrida, que é o que acontece com frequência, assim. Tipo, não tem o que fazer, assim, não, E eu acho não que você começa precisa, fácil. você precisa encontrar um propósito, sabe? Eu acho que a corrida é muito em si, ela está muito ligada a propósito. Seja, por exemplo, você querer caminhar 2 minutos e correr 1 minuto, ou correr 3 minutos e caminhar 1 minuto, enfim, você precisa ter um propósito, e eu acho que a corrida ajuda muito nisso, sabe? Então, começar por começar, assim, simplesmente falar, eu vou começar a correr por si só, eu acho que realmente desanima, porque, teoria, entre aspas, assim, é um pouco chato, porque você, putz, fica ali naquilo, correndo, correndo, correndo. Agora, quando você tem um porquê você está começando a correr, aquilo vai te motivando quando chegar um momento na qual você fala, putz, esse negócio tá ficando chato, mas aí você lembra, putz, eu tô correndo por causa da minha saúde, tô correndo por causa de um familiar que me inspirou, tô correndo por causa de alguma coisa, e isso te motiva, entendeu? Então, acho que a corrida é muito ligada a propósito. Definitivamente, definitivamente. E muitas vezes a corrida, ela é. Como a maior parte dos esportes que a gente pratica desde cedo tem corrida, né? Tipo futebol e tal. Eu, pelo menos, enxergava a corrida como meios para um fim. Tipo assim, eu correr como esporte, tipo assim, o esporte é literalmente correr daqui a ali. Eu tinha dificuldade antes de começar a correr e entender a beleza disso. Mas depois, quando você entende o propósito daquilo, você cria, né, o propósito pra você do que significa a corrida. Eu tive a mesma impressão que você, assim, ficou muito bom pra mim. E aí, beleza, você correu essa prova de 7 quilômetros com seu amigo. O que acontece a partir daí? A rotina já. Você já tava com uma rotina fechada de corrida? Você entrou numa assessoria? Então, eu não conhecia nada desse mundo, né? Como eu te disse, eu descobri que existia a prova, eu nem sabia que você podia se inscrever, que existia, que eles fechavam a rua no domingo para correr, eu nem sabia que isso existia. Descobri nesse dia, e a partir daí eu comecei a procurar provas que existiam aqui em São Paulo e comecei a me inscrever nelas. Nesse início, eu treinava muito por planilha de internet, porque eu não sabia que existia assessoria, não sabia que existia treinador, não sabia que tinha treino específico, não sabia de nada, simplesmente comecei assim sem nenhum tipo de orientação. Aí foi passando o tempo, tal, fui correndo nessas provinhas que tinha e tal, e fui conhecendo pessoas, fui entendendo como que funciona o meio, fui conhecendo os, as palavras que são os termos que são usados dentro da corrida, e acabei descobrindo que tinha assessoria, que tinha treinador, e a partir daí eu acabei tendo como meu primeiro treinador, que foi um treinador online que eu descobri pela internet. Acabei ficando com ele durante acho que uns 6 meses, e foi aí que eu tive meu primeiro contato assim mais oficial com a corrida, na qual eu comecei a me dedicar mais, na qual eu comecei a me comprometer mais. Então, a partir desse momento que eu comecei a realmente ter um compromisso maior com treinamento e essas coisas. Entendi. Nessa época você tava correndo e quais paces, digamos assim, pra trazer
pra realidade do corredor que recém começou? Eu acho que eu comecei correndo na casa de uns 5:20, 5:30, que, se eu não me engano, nessa primeira prova de 7 quilômetros eu fiz por volta de 35, 36 minutos. Então dava mais ou menos isso, em torno de 5 por quilômetro, 5:15. Comecei nessa base. A galera vê hoje, tipo, você correndo a 3:30, 3:50 maratona e acha que você nasceu assim, que você nasceu com esse dom. E, cara, você começou em 2013. Tipo assim, porra, tem muita história de corrida até chegar nos paces que você fez, ou que você vem fazendo hoje. E muitas vezes eu mesmo tenho pressa, assim, de, tipo, eu olho os paces que eu tenho feito e eu falo, cara, acho que eu devia estar correndo mais rápido. E aí eu sempre tento rebobinar na minha cabeça que, tipo, tem um processo que não tem como pular. É botar trabalho ali, é botar quilômetro, é botar, respeitar o processo mesmo, né? Eu gosto muito de fazer analogia com as coisas, sabe? E a corrida é como se você estivesse construindo um prédio, tá? Então, você sabe todas as etapas que você tem que fazer a construção de um prédio, sendo que a primeira delas é uma fundação, você tem que fazer uma fundação bem sólida, para daí começar a colocar base, começar a colocar andar, enfim. Então, a corrida é a mesma coisa. Se você não monta uma base muito sólida, você vai subir no teu prédio, você vai construindo, vai ficando andar por andar mais alto. Só que acontece, no primeiro vento que tiver, na primeira tremida que der, teu prédio vai desabar. Então, assim é também na corrida, sabe? Não adianta nada você querer começar daqui, se começou agora, daqui a 6 meses você quer correr uma meia maratona, daqui a um ano uma maratona. Não funciona. Por quê? A tua base não está muito sólida. Você pode até conseguir correr, sabe? Digamos que você não vai conseguir, você até consegue, mas o problema é que vai acontecer depois, entendeu? Então, a corrida é um processo demorado e que requer muita dedicação e muita disciplina. Se não for assim, você até consegue chegar num patamar assim alto, só que não sustenta, entendeu? Pra mim foi bem parecido com isso, assim, minhas primeiras provas. Eu fiz uma meia em 6 meses e uma maratona em um ano. É, minha base não estava sólida, eu também não corria com assessoria na época. E aí, obviamente, eu quebrei o pé recentemente. Fiquei 90 dias parado justamente por não ter respeitado o processo mesmo, né, que acontece. E se você tivesse que voltar hoje e você fosse um corredor completamente iniciante, como que você faria esse processo? O que você diria pro Yuri começando agora, para criar um processo certinho e chegar onde você chegou hoje? Com a cabeça que eu tenho hoje, Definitivamente. Uhum. bom, com a cabeça que eu tenho hoje, primeiro de tudo, primordial é buscar orientação médica. Antes de você buscar um profissional de educação física, você tem que buscar uma orientação médica, porque ele vai fazer a avaliação e vai falar se você está apto ou não para praticar esse esporte. Muita gente fala simplesmente, correr é fácil, não sei o que lá, só que e começa já procurando assessoria sem saber como está a condição de saúde. Então, hoje, o que seria, assim, para mim, principalmente, se eu voltasse há 10 anos atrás e falasse, Yuri, você vai começar a correr hoje. Primeira coisa que eu faria era buscar um cardiologista, buscar alguns exames para ver se eu tinha a aptidão para poder praticar esse esporte, entendeu? Porque simplesmente pegar e começar a correr sem saber de como é a tua condição de saúde é um risco muito grande. Então acho que eu partiria primeiramente para essa ação. E depois daí você faria o quê? Aí, tendo a habilitação, tudo certinho, o médico falando para mim, não, você está apto, pode treinar. Aí eu buscaria uma assessoria, de treinamento de corrida e começaria, obviamente, sempre com instrução de um profissional que, obviamente, esteja habilitado. Então, seria basicamente isso. Começava com avaliação médica, sendo liberado, buscaria uma assessoria esportiva, um treinador. Legal. Uma das coisas que acho que eu contribuí também para isso, e eu vejo mais gente contribuindo dentro do TikTok, do Instagram, é fazer um marketing muito grande de maratona e meia maratona antes da hora. Eu me sinto culpado, de certa forma, de fazer isso, até porque o meu conteúdo sempre foi de divulgar minhas preparações para provas, e eu sinto que eu fiz todas as provas que eu fiz antes da hora que eu deveria fazer. Em que momento você acha que faria sentido alguém ir para uma distância maior? Tipo, quanto tempo você faria 5, 10 quilômetros antes de pensar numa distância maior, se você estivesse começando hoje com a cabeça que você já tem? Cara, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa assim muito consciente das minhas ações, sempre tive maturidade para tomar as decisões e desde o início eu nunca quis pular etapas, sabe? Para você ter uma ideia, eu demorei, se eu não me engano, acho que 3 anos para começar a correr uma meia maratona. Então, até antes disso, eu só corria 5, 10 quilômetros e não queria chegar numa meia maratona. Passou de 3 anos de treino, eu falei, putz, acho que agora dá para começar a pensar numa maratona, numa meia. Então,
foi aí que eu comecei a treinar. E depois disso, fiquei correndo meia maratona por mais 5 anos, até o dia que eu decidi, falei, putz, vou correr uma maratona. Ou seja, 8 anos depois, que eu comecei a treinar, eu acabei indo para uma maratona. Entendeu? Então, eu acho que respeitar esse processo, respeitar essa evolução do seu corpo é uma coisa assim muito importante. Eu tenho essa sensação também. Se eu tivesse começando agora com a cabeça que eu tenho hoje, eu sou recém-começado, provavelmente eu faria isso também. Tipo, se eu tivesse começando agora, eu não teria feito nem uma meia maratona ainda. Acho que eu estaria correndo 5, 10 quilômetros, que é o que eu vou fazer a partir de agora. As minhas próximas provas alvos são sempre de 5 e 10, agora até ano que vem, provavelmente. Porque, cara, é a base, né? Não tem jeito. Tipo, Exato. o próprio Eliud correu, acho que 5 mil metros por quanto tempo antes de correr uma maratona? 10 anos? Coisa de maluco, não tem muito o que fazer. E aí, beleza, você começou a correr as provas, você entrou numa assessoria, você já estava entendendo um pouco mais a dinâmica, e como que encaixou a sua rotina na sua vida de trabalho ali, porque querendo ou não, você já estava começando a treinar mais forte, assim, eu sinto que você sempre teve, assim como você falou, essa cabeça meio competitiva, você já entrou na corrida por causa disso com o seu amigo, como que você lidava com os seus treinos nessa época e com o resto da sua vida mesmo? Cara, eu acho que tudo na vida é questão de você querer. Tudo que você quer, você arruma tempo, sabe? Você dá um jeito de fazer as coisas. E na época que eu comecei a treinar, eu chegava do trabalho, da faculdade, e ficava muito no computador jogando joguinho de computador, essas coisas, então era meu passatempo. Só que aí, depois que eu comecei a correr, eu falei, putz, eu acho que eu preciso mudar algumas coisas. Não dava para mudar o horário do trabalho e nem da faculdade. Então eu falei, putz, eu acho que vou ter que abandonar essa diversão minha que eu tenho em casa para poder começar a treinar. Então eu acabei substituindo o que eu fazia em casa, que era ficar no computador, para poder começar a sair para a rua, para poder começar a treinar. Então eu acabei alterando uma prioridade minha, que era ficar no computador, para começar a treinar. Entendi. Você arranjou tempo, né, querendo ou não. Exato. Eu arrumei tempo. Tirei uma coisa que para mim não era tão importante e substituí por uma coisa que era mais importante naquele momento, entendeu? Sim. Cara, você já viu quanto tempo você passa em redes sociais no celular? Esses dias eu vi quanto tempo eu passo. É, é bizonho, assim. Tipo, meu celular me apontou. Gui, você está perdendo, acho que, porra, é coisa de 6 ou 7 horas por dia que eu fico no celular. E Caramba. a maior parte desse tempo não é útil, assim. Por mais que eu me engane falando assim, não, eu tô trabalhando, tô respondendo gente, tipo, porra, a gente sabe que não é. Você já viu esse número de você? Eu fico em torno de pelo que eu lembro, nessa última média, de umas 3 horas por dia, se eu não me engano. É O, bem, proble- bem o pouco. problema é que a gente acaba se deixando levar pelas coisas, né? Então você acaba passando, putz, o tempo passa e a gente nem vê. Mas hoje tá girando em torno de umas 3 horas. É foda. E, e aí, em que momento você decide correr umas distâncias maiores, assim? Então, você falou que você demorou bastante tempo para correr sua meia maratona. O que te motivou aí para essa distância maior? E como que foi sua preparação nessa época de alguém que já estava vindo de 5 mil metros forte, 10 mil metros forte? Forte assim, entre aspas, né? Porque depois que eu comecei a correr, eu comecei a casa dos 5 e fiquei durante acho que uns 2, 3, 4 anos na casa do pace dos 4,30 e tal. Não conseguia baixar daquilo. Então, tipo, pra mim, aquele foi meu limite dentro daquela época. Aí chegou um momento na qual eu ia correr, ia fazer o treino e falar, putz, eu vou sair de casa só pra correr, tipo, 8 quilômetros. Vou sair de casa pra correr 10 quilômetros, sabe? Tipo, a distância pra mim começou a ficar muito curta. Então eu falava, putz, eu acho que eu tenho condição de correr um pouquinho mais. Então, para conseguir aumentar meu volume de treino, eu percebi que eu precisava aumentar o meu objetivo e ter uma distância como alvo um pouco maior. Então foi aí que eu entrei na meia maratona, porque eu sentia que aqueles quilômetros que eu treinava para a prova de 5, 10 quilômetros não eram mais suficientes. Eu queria correr mais, queria treinar por mais tempo. Aí eu acabei mudando para minha maratona justamente para isso, pra poder correr mais. Que loucura. É de fato uma lógica muito diferente do que a gente tem pregado, de certa forma, no TikTok, no Instagram. Tipo, pô, eu demorava 3 horas pra treinar meus longões pra maratona, sabe? Tipo, era muito tempo, principalmente porque a velocidade que eu tava treinando não tinha sido desenvolvida, eu não tive uma base de velocidade. Eu decidi correr de maluco mesmo. Mas legal, então. E aí você correu várias meias maratonas e aí eu quero chegar nesse tópico de maratona porque eu sinto que aí a gente tem bastante coisa pra falar e aí a gente já tá chegando numa história mais recente. Quando que você decide correr a sua primeira maratona e qual foi ela? Bom, minha primeira maratona foi uma maratona que eu fui contra a minha vontade, entre aspas,
porque na época eu não me sentia preparado, como eu te disse. Eu sou uma pessoa assim muito consciente de mim, e apesar de já estar treinando durante 8 anos, eu não me sentia uma pessoa preparada para correr uma maratona. Só que aí na época eu treinava com o Marcelo Avelar, que era meu treinador, e ele sugeriu, falou para mim, tá a fim de ir para correr na Disney? Eu falei, como assim? Aí ele me explicou, existe o desafio do Dunga, que você corre 5, 10, 21 e 42 quilômetros em dias seguidos, e eu queria te levar. Eu falei, tá, eu posso ir, mas aí eu só vou correr no máximo até os 21. Aí ele falou, não, eu quero que você corra maratona. Eu falei, mas, Avelar, eu não tô preparado para isso. Ele falou, cara, eu sou teu treinador. Se eu tô falando que você pode ir, você pode. Eu falei, tá bom, eu vou só pra maratona. Aí, tipo, minha ideia era me inscrever e ir só pra maratona da Disney. Só que aí, eu tinha um outro amigo na época, que era o Daniel, o Zamboto, ele falou, meu, você vai e você vai ver todo mundo correndo as 4 distâncias e você vai se arrepender se você não correr as 4 distâncias. Eu falei, mas cara, eu tô indo pra minha primeira maratona, você quer que eu coloque mais 3 distâncias nos dias anteriores? Ele falou, cara, se você não for, você vai se arrepender. Aí eu parei assim, eu falei, quer saber? Vambora, vai. Aí eu acabei me inscrevendo no desafio do Dunga, que era correr 5, 10, 21 e 42 quilômetros em dias consecutivos. E então foi aí que eu tive meu primeiro contato com a maratona. Cara, como foi isso? Tipo, Cara, surreal. Foi surreal. pode Assim, contar assim, extensivamente. não, foi surreal. Tipo, a partir do momento que eu me fiz inscrição, eu falei, o que eu tô fazendo? Meu Deus do céu. Me ajuda, me dê saúde, me dê condição de suportar isso. Aí, sem contar que isso aconteceu no mês de outubro. E o desafio do Dunga era em janeiro. Então, tipo, eu tinha 2 meses, praticamente, para poder treinar para um desafio de 4 dias. Não era só a maratona. Aí eu fiz o que eu pude, continuei treinando no mês de outubro, novembro e dezembro. E fui, sabe? Chegando lá, eu comecei a ter assim, a dimensão do que estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, aonde eu me meti? Aí foi passando o tempo, tal. Quanto mais o tempo passava, eu ia pegando o número de peito, os dias iam contando e chegava mais perto do início do desafio. Eu falava, cara, se eu tô aqui é porque eu era para eu estar aqui, sabe? Então eu falei, vou correr com cautela, porque eu sei que eu tenho uma maratona no 4º dia, então eu vou correr nos 5, nos 10, nos 21, simplesmente para completar a prova e não me desgastar tanto. Minha ideia era essa, era pegar e me resguardar dentro do possível para chegar no 4º dia, que era o dia da maratona, bem. Só que aconteceu tudo ao contrário. Como eu te disse, sou uma pessoa extremamente competitiva. E nessa época eu já estava correndo ali os 5, os 10 quilômetros com um pace ali de mais ou menos uns 3,45. Então, tipo, eu já corria relativamente rápido. Aí eu falei, putz, na largada, assim, no primeiro dia dos 5 km, eu entrei, eu falei, não, eu vou tranquilo, tal, eu vou só completar a prova. Só que, meu, na hora que eu entrei no curral, assim, que eu cheguei perto da largada, eu vi a atmosfera do negócio acontecendo, eu falei, são só 5K, vamos, vai. Aí eu peguei, larguei, eu acho que eu cheguei em 4º ou 3º no geral dos 5 km, e meu treinador, ele também fez o desafio na época, o Avelar. Ele olhou para trás assim, ele tomou um susto. Ele falou, meu, o que você tá fazendo aqui? Era pra você ter corrido devagar. Aí eu falei, desculpa, eu não consegui me controlar. Aí ele, não, tá bom, vai. Aí a gente chegou, a gente voltou. No dia seguinte teve os 10 quilômetros. Aí eu falei, não, eu abusei ontem, eu vou controlar hoje. Aí eu controlei e tal, a gente largou. Nos primeiros 5 quilômetros eu larguei com meu amigo, com o Daniel, que também foi junto. E a gente foi assim no ritmo mais controlado, 4,20 mais ou menos. Aí chegou na metade, do nada o Yuri competitivo baixou em mim de novo. Ele falou, vai, corre rápido. Aí tipo, eu saí de 4,20 para começar a correr a 3,50. Aí eu terminei a prova assim, encontrei o meu treinador, o Avelar, ele pegou e falou. Ele olhou pra minha cara, eu não falei nada, ele falou, você correu fora de novo, né? Aí eu só fiz assim, eu falei, desculpa. Ele, você não tem jeito. Vê se amanhã descansa que é a minha maratona, hein? Eu falei, não, amanhã eu prometo que eu vou descansar. Ó, juro pra você. Aí a gente voltou, e nesse meio tempo de recuperação, a gente tinha por incrível que pareça, no hotel, a gente tinha uma máquina de gelo. Então a gente conseguia pegar gelo, jogar na banheira e fazer imersão, fazer uma recuperação legal, que ajudou. Aí chegou no 3º dia, no dia da minha maratona, eu falei, não, tranquilo, eu vou largar e vou correr de boa realmente, porque amanhã eu tenho uma maratona e são 21 quilômetros hoje, já tô vindo com 5 e 10 nas costas dos 2 dias anteriores. Aí eu peguei, eu larguei,
Aí não durou 2 quilômetros, cara. Tipo, eu corri os 2 primeiros quilômetros, se eu não me engano, para uns 4:30. Aí o negócio começou a desenvolver, sabe? Começou a rodar bonitinho. Aí eu comecei a correr, tipo, na casa dos 4 e pouquinho, e mantive até o final. Cheguei bem, não tive, assim, nenhum tipo de dor. Só que eu falei, eu acho que eu abusei, sabe? Porque até os 5, os 10, os 21, pra mim era uma coisa que eu conhecia. Eu já tinha corrido essas distâncias muitas vezes anteriormente. Só que no dia seguinte tinha maratona. Eu falei, putz, a maratona eu não conheço. O que vai acontecer, sabe? Aí eu voltei pro hotel. Nesse dia eu não fiz nada. Cheguei no hotel, deitei na cama, fiquei realmente descansando, fiquei colocando gelo, banheira de gelo. Não andei para lugar nenhum. E nesse dia à noite o Avelar veio comigo e conversou. Ele falou, você correu forte os 3 últimos dias, só que amanhã a parada é um pouco mais séria. Você está entrando num mundo totalmente desconhecido. Então, eu vou te pedir agora do fundo do coração que você, exclusivamente amanhã, respeite o ritmo que eu te propus, tá? Aí, tipo, ali me baixou a consciência, realmente tive a consciência de que eu precisava ser um pouco mais cauteloso, eu não podia abusar que nem eu abusei nos outros 3 dias. E assim foi, sabe? Segurei até Aí no dia lá da largada, foi tudo certinho, eu extremamente consciente. Falei, não, hoje eu não vou deixar a emoção tomar conta de mim, eu vou ser extremamente racional e vou correr no ritmo proposto. A ideia na época era eu correr na casa dos 3:30 a 3:40. 4:30 a 4:40. Eu falei, beleza, vou manter isso. Aí eu peguei, larguei na maratona, passei os 5 nessa casa, os 10 nessa faixa também, os 21. Super tranquilo, sabe? Não senti dor, não senti nada. Só que aí chegou no 30, eu lembrei que durante o treinamento e tal, todo mundo falava que, você vai chegar na casa dos 30, 32, você vai conhecer uma coisa chamada muro. Se você chegar bem e passar por essa distância sem sofrer, você pode soltar o pé que você vai estar bem. Agora, se você chegar cansado nessa distância, você vai sofrer muito daí pra frente. Aí eu lembro que quando eu cheguei no 28, mais ou menos, esse negócio começou a matutar na minha cabeça. Falei, putz, vamos ver como que é esse negócio mesmo. Cheguei no 29, passei do 30, passei o 31, passei o 32, tipo, zero. Aí eu falei, talvez eu tenha pulado o muro e não percebi. Vamos ver o que acontece se eu começar a correr um pouquinho mais forte agora? Aí eu peguei e comecei tipo, a sair de 4:35, comecei a correr a 4:25, fui vendo que o negócio não tava difícil para mim. Falei, tá, vou manter aqui 4:25, aí começou a aumentar para 4:20, e aí eu comecei a correr mais forte justamente do 32 em diante, que era onde muita gente falava que acontece a quebra das pessoas, foi onde eu comecei a correr melhor. Então, a partir daí em diante, eu consegui correr mais rápido e cheguei assim no final da prova extremamente emocionado, tipo, na chegada, você vai reto, aí você vira uma curvinha para você entrar na reta da chegada. Cara, na hora que eu virei na reta da chegada, eu tomei um susto quando eu vi o pórtico de chegada, eu fiz assim, ó, correndo. E, tipo, comecei a chorar. Eu correndo, comecei a chorar. Falei, meu Deus, tá acontecendo. Tá virando real. Aí eu fui, comecei a correr. Aí chegou na largada, no pórtico da chegada, assim, não aguentei. Passei o pórtico chorando e tal. Foi uma das sensações mais incríveis que eu tive na vida, sabe? Foi uma coisa, assim, que eu guardo com muito carinho até hoje. Cara, eu acho que cruzar a linha de chegada de uma maratona é uma sensação surreal, assim. Eu fiz isso uma vez só por enquanto. E é difícil de escrever, assim, tipo, é um misto de dor, eu senti pelo menos muita dor, tava sentindo nas pernas, com orgulho, não só pelo dia, tipo, eu lembro de pensar muito em todas as semanas anteriores, sabe? E eu sei que é até meio brega falar isso, mas quando eu tava vendo também ó, a chegada da maratona que eu corri, eu fiquei pensando em todas as vezes que eu achava que eu não ia conseguir fazer alguma coisa, sabe? Não só correr, tipo, cara, não vou conseguir passar na faculdade, não vou conseguir passar de uma matéria, não vou conseguir determinada coisa. E aí, quando você vê a linha de chegada de uma maratona, porra, a sensação é absurda, assim. Você sente que você consegue tudo, apesar de tá doendo pra caramba. É maravilhoso. Eu espero que todo mundo que tá ouvindo isso daqui tenha a oportunidade de fazer isso um dia porque é absurdo. E aí depois o que acontece? Você decidiu seguir em maratona? Você decidiu encurtar a sua distância? Como que foi a sua recuperação disso? Bom, daí em diante, terminei o desafio e tal.
Aí acho que eu fiquei um mês, assim, sem querer saber de corrida, corria quando dava vontade, porque eu precisava descansar, tanto a mente quanto o corpo, e precisava dar uma recuperada. Então eu fiquei um mês, assim, sem fazer nada, e voltei a treinar para provas mais curtas, porque eu estava querendo diminuir o meu ritmo, estava querendo continuar, aumentar a minha base de performance. E a partir daí eu falei, putz, eu vou correr uma maratona por ano. Vou me dedicar aos treinos curtos e pelo menos uma vez por ano eu vou correr uma maratona. Então aí em diante eu comecei a definir isso como objetivo. Continuei treinando para prova curta de 5 e 10, que são assim meus amores, e separava um período do ano para treinar para maratona. Qual que é esse período? Geralmente é Depende da, segundo semestre ou depende do ano? depende da prova. Tem prova que começa no primeiro semestre, então já começo um ano treinando, e tem prova que é no segundo semestre que eu viro o mês, a metade do ano treinando. Então depende muito da prova. Entendi. Que ano que foi esse desafio? Foi em 2019. 2019. Tá, então a gente tá chegando bem perto da linha real e eu sei que em algum momento você faz um sub 3 em Buenos Aires, pelo que eu Foi no ano pesquisei. Então, seguinte. me conta como que é a história do seu sub 3, porque, tipo assim, o sub 3 eu acho que é o ápice do amador, assim. Obviamente você já tá numa escala de buscar sub 3, né? Sub 2,45, sub 2,40, etc. Mas o sub 3 na cabeça do amador é uma coisa maravilhosa. Como que é a sua história de preparação para isso? Bom, vamos lá. Depois que eu fiz essa primeira maratona, eu vi que eu terminei ela, se não me engano, na casa dos 4,35 de ritmo, que deu 3,14. Minha primeira maratona eu fiz para 3,14. Falei, cara, minha primeira maratona vindo de um desafio, entregando essa prova com 3,14, talvez eu tenha condição de melhorar isso. Então, quem sabe eu não começo a treinar. E depois que eu conheci esse mundo da maratona, eu descobri uma palavra, um nome mágico que mudou tudo na minha vida, que foi Boston. A partir do momento que eu vi que existia essa prova, entendi o que ela significava, eu falei, meu Deus, eu preciso correr essa prova um dia. Então, a partir do momento que eu descobri da existência de Boston, eu falei, eu preciso correr uma prova, um índice, para entrar em Boston. Esse passou a ser o meu objetivo maior dentro da corrida. Tanto é que eu peguei, como eu te falei, em 2019 eu corri o desafio do Dunga, em 2020 eu acabei me inscrevendo Não, desculpa, em 2019 ainda acabei fazendo a maratona de Buenos Aires. Foi no final do ano. E por conhecer o percurso, por ver que lá é um lugar que dá para fazer tempo e tal, eu falei, putz, eu vou correr lá e vou tentar o índice para Boston. Aí, beleza. Me treinei e tal, comecei a fazer o ciclo certinho. E chegou o dia de correr a maratona de Buenos Aires, que eu sabia que eu tinha condição de pelo menos correr a 4,15, que era o ritmo do sub 3. Larguei, o clima estava excelente, realmente a prova tem um percurso para isso mesmo, para fazer tempo. E aí eu acabei começando, larguei na prova. Toda hora no relógio eu olhava, putz, 4,14, 4,15, tô dentro. Aí, segurei nesse ritmo até ali na casa dos 30 de novo, que eu falei, meu Deus, tô chegando aqui de novo. Aí chegou no 30, passei no 32, falei, beleza, da última vez deu certo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar a correr mais forte. Então, a partir do 32, comecei a correr mais rápido. Só que nessa prova, como eu nunca tinha corrido uma maratona num clima tão frio, eu acabei errando e acabei tendo hipotermia. Por quê? Lá estava muito frio, a gente largou num clima acho que de 6 graus, 6, 7 graus. E eu larguei de regata, para você ter uma ideia. Não estava de manguito, não estava de manga comprida, nada. E eu tenho a mania de sempre passar nos postos de hidratação e jogar água no meu corpo, na minha cabeça. Então, por ter essa mania, eu acabei fazendo isso durante toda a prova, durante toda a maratona. E como estava frio, meu corpo a água não evaporava, ela ficava na camiseta e ficava molhada e ficava gelado, somado com o desgaste da prova e com o frio, a temperatura, aquilo foi forçando meu corpo a tentar reaquecer. Chegou no momento, tipo, mais ou menos ali no 38, 39, que eu realmente perdi a consciência do que eu estava fazendo. Tipo, eu olhava pro chão correndo assim, o chão começava a balançar na minha frente, assim. Parecia que o chão tava correndo numa gelatina, sabe? Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a correr assim, tipo, totalmente torto, totalmente sem saber onde eu tava, e fui no automático. Cheguei, eu nem olhei o tempo que eu tinha feito na prova, eu nem sabia que eu tinha feito sub 3. Eu passei a linha de chegada assim, eu encostei, eu pensei, putz, eu acho que eu tô com falta de sal. Vou pegar um isotônico que tinha na chegada e vou tomar, talvez resolva. Só que o isotônico tava muito gelado também.
Aí eu tomei o isotônico. Na hora que eu tomei o isotônico, eu virei na grade, encostei na grade, eu fui escorregando assim, bem devagar pro chão, sentei. Aí na hora que eu sento, eu não lembro de mais nada, eu abro o olho, eu tô, tipo, sendo carregado por 2 amigos, que perguntaram se eu tava bem, eu não lembro o que eu respondi. Aí eu apaguei de novo, aí na hora que eu abri o olho, tipo, eu tava na tenda médica com uma blusa do paramédico tentando me aquecer. Aí depois que foram me explicar o que tinha acontecido. Então, tipo, aí depois me explicaram o meu tempo e tal. Então, tipo, o meu sub-3 veio nessa prova, só que veio com um preço muito alto, sabe? Eu acabei pagando um preço muito alto por falta de experiência. Cara, que loucura isso. Essa é a história, acho que mais maluca que eu já ouvi de maratona, tá? E eu já ouvi algumas histórias doidas, mas eu nunca tinha ouvido alguém que teve hipotermia. Porque geralmente o corpo aquece muito, assim. Tipo, é que você tava correndo de fato num clima muito frio. Mas, cara, que história doida. E aí você ficou muito tempo sem correr depois? Você traumatizou? O que aconteceu? Não, de forma nenhuma, porque eu sou uma pessoa assim muito resiliente, sabe? Tipo, eu gosto de aprender com os erros. Eu gosto de analisar o que aconteceu e falar, putz, onde eu errei? O que eu fiz? O que pode ter acontecido? Então, tipo, eu peguei esse período que eu voltei da prova para estudar o que eu tinha feito. E aí eu falei, putz, provavelmente eu errei justamente nessa fase de querer jogar água em mim, frio, não ter corrido com manguito, com blusa, então tudo isso acabou meio que servindo de experiência para mim. Então eu acabei trazendo isso, absorvendo tudo o que aconteceu e absorvi como aprendizado para que não acontecesse em provas futuras. Entendi. Mas não tive nenhum tipo de trauma, nada disso. Que bom, que bom. Porque aí depois eu sei que vem obviamente, um momento histórico na tua vida, que é de fato Boston. E essa Exato. é a maratona, assim, cara, ela é lendária. Eu tenho várias perguntas, vários questionamentos sobre ela ser tão foda quanto as pessoas falam que é. Mas eu quero entender de você. Quanto tempo depois dessa prova aconteceu Boston e como que foi a sua preparação? Bom, eu terminei Buenos Aires, eu fiz 2,57 e logo em seguida veio a pandemia. Então, tipo, 2020 não teve prova, 2021 não teve prova, e aí chegou o ano de 2022 que foi acontecer a maratona de Boston. Aí eu fiz a inscrição e tudo, só que como ficaram 3 anos sem abrir para o público geral, sem ter a prova, existia o risco da nota de corte ser muito grande. Por quê? Como que funciona a Boston? Boston você precisa de um índice para poder se inscrever. Só que esse índice, dependendo da edição, ele não garante que você vai entrar. Então, por exemplo, eu corri 2,57 em Buenos Aires, então eu consegui o índice que era sub 3. Eu precisava daquela minha faixa etária. Só que poderia correr o risco de, além desse índice de 3 horas, a organização fazer um corte maior por ter muita gente querendo se inscrever e não ter vaga para todo mundo. Foi o que aconteceu esse ano. Esse ano, além do índice, teve um corte de 5 minutos a menos. Entendeu? Então eu falei, putz, eu tô com 2,57, pode ser que isso não seja suficiente. Então eu vou me inscrever e vou tentar a sorte. Aí eu fui lá, me inscrevi com o meu índice e tal. E por incrível que pareça, dias depois a organização falou que não haveria corte naquele ano. Então, independentemente do índice que você tenha conseguido, se você atingiu o índice mínimo que a organização pedia, você estava dentro. Então não teve corte naquele ano e todo mundo que tinha o índice conseguiu entrar. Então eu entrei em 2022 para a maratona com o índice de Buenos Aires de 2019, que foi E aí, 2,57. e aí, quando que foi essa maratona? Foi 2022 já, né? Foi em abril de 2022. Como que foi? Você teve bastante tempo, então, de preparação. Você chegou Sim, lá muito mais forte? Qual que era a sua meta nessa época? cara, eu, como eu te disse, Boston, para mim, teve um significado muito grande desde o início. Por quê? Eu sabia que Boston era tipo o suprassumo da corrida. Era o lugar assim que todo mundo que treina para maratona queria entrar. E uma coisa mágica que existe em Boston é o quê? Você, para poder estar lá dentro, você pode ser a pessoa com mais dinheiro que você tenha na Terra. Se você não fizer por merecer, você não entra. Entendeu? Porque Boston só entra quem tem índice. Então você vai olhar para o senhor do teu lado ali de 70 anos e vai falar, caraca, esse cara tá aqui porque ele mereceu, entendeu? Então, tipo, a energia de Boston é uma parada assim totalmente diferente de qualquer outra prova, porque você sabe que todo mundo que tá ali por merecimento, entendeu? Então, tipo, só de eu estar ali naquele momento, eu falava, cara, eu não quero saber de mais nada, não quero saber de ritmo, não quero saber de tempo, não quero saber de nada. Eu quero curtir a prova porque eu tô no lugar onde poucos vão entrar, entendeu? Então, eu só queria viver aquele momento ao máximo.
Tanto é que eu sempre corria com fone de ouvido, escutava música. Eu falei, cara, nessa prova eu não vou usar fone de ouvido. Eu quero viver a experiência por completo. Eu quero sentir tudo que essa prova tem do início ao fim. E acabei correndo a prova realmente sem ouvir música e vivendo ali o momento por inteiro, sabe? Que da hora. Tem muita festividade, assim, tipo, quando você chega ali no para tirar seu kit, como que é a vibe do lugar? Porque eu sei que cada número representa a sua posição ali no negócio, então tem algumas simbologias de Boston, mas como que é a vibe, se você tivesse que descrever? Cara, eu acho que não só Boston, mas em particular todas as majors, que são as 6 provas as 6 maratonas mais famosas, as cidades que sediam esses eventos, elas vivem isso por completo, sabe? Tipo, a cidade por inteiro sabe o que está acontecendo, a estrutura da cidade volta para quem vai correr. Então, tipo, é diferentemente de você correr, por exemplo, aqui no Brasil. Você corre aqui no Brasil, você o teu vizinho ainda não sabe o que está acontecendo. Ele vai falar, putz, eu tô correndo uma maratona ali no Parque do Povo. O cara não sabe o que é isso, entendeu? Então, tipo, todas as majors, e foi isso que eu vivi em Boston, a cidade, ela olhava pro corredor e tinha uma admiração pela pessoa, sabe, que tava lá. Então, tipo, a organização prezava muito pela experiência do corredor. Os restaurantes tinham sempre algum tipo de promoção para quem ia correr. Lojas de esporte, de multimarcas também sempre tinha uma ativação para quem que ia fazer a prova. Então, tipo, o ambiente, assim, como um todo, vivia a maratona, sabe? Não só o corredor sentia aquilo, mas as pessoas que, mesmo quem não corria, sabia o que estava acontecendo e via que você ia correr a prova, tipo, te desejava boa sorte, falava alguma coisa para você, entendeu? Então, o ambiente como um todo é uma coisa diferente do que eu já encontrei aqui no Brasil. Em nenhum outro lugar eu consegui achar coisa parecida. Que absurdo, eu quero muito correr isso, cara. É Puta surreal. que pariu, eu quero muito correr. Boston especificamente é uma das que eu tenho o grande sonho de correr. Eu tenho o sonho de fazer alguma major, mas assim, Boston especificamente eu sempre ouço falar que é o paraíso do corredor, que ali tipo assim, é o momento. E aí é tudo isso mesmo? Como que foi a prova pra você e o pós-prova? Você sentiu que Boston viveu as expectativas? Cara, opa, você mutou o microfone. Como eu te disse, eu vivi aquele momento ali na intensidade máxima, tanto pré-prova quanto a prova, quanto pré-prova, quanto pós-prova, eu queria viver aquilo ao máximo, sabe? Então, eu entrei no dia da prova, eu comecei a olhar, comecei a observar cada coisa, cada pessoa que tava ali, eu falava, caraca, que legal, isso começava, tipo, a tentar criar a memória daquele momento, sabe? Tentar trazer isso para dentro de mim. E, como eu te disse, na largada ali, eu falei, cara, eu não quero saber de nada, eu vou correr e vou me divertir, é isso que eu quero. Só que, como eu te disse, eu tenho o meu lado competitivo que não me deixa sozinho. Antes da maratona, eu comecei a estudar o percurso. Tipo, eu fiquei acho que uns 2 meses vendo vídeo do YouTube do pessoal da gringa, falando do percurso, de quem correu e tal. Então, tipo, eu fui preparado para a prova. Eu falei, putz, eu vou correr para me divertir, mas se acontecer alguma coisa e eu quiser correr talvez um pouco mais forte, eu vou fazer. Aí eu já tinha em mente de onde eu podia correr, forte, como que era o início, enfim, já tinha toda a estratégia de como eu faria. Larguei a prova, assim. O legal é que do primeiro metro até o metro 42.195, lá você tem gente na rua. Então, tipo, você não corre sozinho. Você tem, tipo, os moradores das cidades, porque Boston a gente larga no interior e vai correndo em linha reta até Boston, que é a cidade maior. Então, tipo, a gente passa por várias cidades pequenas na qual as pessoas vão para frente de casa, colocam cadeira, incentivam, as crianças estão na rua torcendo, sabe? Então, tipo, o tempo inteiro você tinha contato com o ser humano, você tinha contato com uma energia muito positiva. Então, tudo aquilo criava uma atmosfera para você realmente curtir o momento, sabe? Então, eu larguei a prova, como eu te disse, querendo viver o momento, querendo ter o máximo de memórias possíveis daquilo, porque eu sabia que aquilo ia passar muito rápido e eu queria trazer aquelas lembranças comigo. Foda. Muito foda. Não, é Cara, incrível. imagina isso, tipo, imagina se no Brasil a gente tivesse isso, tipo, a galera saindo de casa pra ver a gente correr e tal. Ia ser muito louco. Eu falo assim para todo mundo, às vezes pode até parecer arrogância minha, mas, por exemplo, hoje eu não tenho mais coragem de fazer uma maratona dentro do Brasil. Tipo, eu não, se me chamarem, Yuri, corre uma maratona XYZ, eu falo, cara, eu não corro. Por quê?
A maratona para mim é uma distância muito nobre, sabe? É uma coisa assim que eu acho, particularmente falando, que ela deve ser tratada com muito carinho, com muito respeito. E por mais que a gente queira acreditar, a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam muito pelo lado financeiro, ao invés de funcionar pelo lado da experiência de quem está ali correndo. E a partir do momento que eu tive esse primeiro contato com a maratona fora do Brasil, com uma major, eu falei, cara, olha o cuidado que eles têm com a gente, sabe? Olha o respeito, olha a consideração que eles têm com cada uma das pessoas que estão aqui. Eu falei, putz, por que eu vou correr, vou ficar meses treinando para uma distância, para uma maratona, para chegar e não ter esse tipo de cuidado, não ter esse tipo de carinho, ou às vezes até a própria organização errar em alguma coisa. Então eu falei, putz, o Brasil ele não trata a distância como ela deveria ser tratada. Então, por esse motivo, eu decidi que, para mim, eu não correria dentro mais do Brasil nenhuma maratona, porque realmente a distância é muito nobre e aqui as pessoas, as empresas tratam a distância de uma forma como se fosse uma corrida de 10 quilômetros qualquer, entendeu? Sim. Se você tivesse que apontar a maior mudança que você gostaria que acontecesse na organização de maratonas aqui do Brasil, o que você diria que é? Cara, são uma série de pequenas coisas. Talvez eu acho que se ouvissem as pessoas que correm, eu acho que as coisas funcionariam melhor, entendeu? Mas eu acho que também não tá só na mão de estrutura, não tá só na mão de organização. Óbvio que eles podem melhorar muita coisa, mas essa falta de você viver a energia como um todo, das pessoas torcendo por você, de você ter uma cidade que te acolhe, eu acho que tipo, é um conjunto de coisas que tornam a maratona especial, sabe? Não é simplesmente você pegar e sair correr os 42 quilômetros, ter água a cada 3 quilômetros, ter gel de carboidrato, ter o percurso aferido. Não é só isso, entendeu? É toda uma atmosfera que, em conjunto, são pequenas peças que se casam e criam e dão vida ao que a maratona significa, entendeu? Então, acho que precisaria mudar não só a questão da organização, mas também culturalmente como as pessoas olham a corrida aqui no Brasil, sabe? Sim, é uma mudança maior, né? Tipo, que não envolve só a organização, envolve as pessoas que vão estar ali no percurso, que vão organizar, tipo, bandas pra tocar ali no meio do negócio. Interessante. Eu acho que a gente, como criador de conteúdo, tem bastante influência nisso. Eu acho que a gente tem. Se a coisa for mudar, eu acho que vai partir de nós, sabia? Eu tenho a impressão. Porque, querendo ou não, é a gente que tá falando da corrida num nível que atinge mais gente, assim. Tipo, muitas vezes a organização da prova, de fato, tá preocupada com o dinheiro, assim. E talvez não parta dos organizadores atuais uma major brasileira ou alguma mudança. Talvez em algum momento seja, tipo, a união de nós, criadores, imagina isso. Tipo, a gente organiza uma 42 dos criadores e a gente faz, tipo, um puta marketing pra galera ir pra rua. Não sei, sonhando aqui, mas... Mas eu não vou te falar que no Brasil não existem provas boas, tá? Eu corri aqui no Brasil uma maratona, que foi a Maratona do Rio, dentro do desafio do Rio, que era correr 21 mais 42. E, cara, a maratona do Rio em si não tem, assim, nada na qual eu possa reclamar, sabe? É muito bem organizada, o percurso, por ser no Rio de Janeiro, é uma coisa, assim, magnífica. Tem pessoas na rua, assim, na hora da praia, enfim. A prova não é ruim, existem provas boas no Brasil. Só que a partir do momento que você tem contato com uma coisa extremamente superior, você fala, putz, eu vou me poupar, vou guardar saúde, vou guardar dinheiro, vou guardar meu tempo para juntar tudo isso e aplicar numa coisa maior, entendeu? Então, eu, por exemplo, acabo pensando por esse lado. Apesar de ter provas, existem provas boas, maratonas boas no Brasil, só que fora do Brasil existem maratonas muito melhores. Então eu falo, por que eu vou gastar dinheiro me inscrevendo, gastando com viagem, com estadia? Por que eu vou treinar durante meses para correr numa prova no Brasil? Legal, sendo que eu posso economizar todo esse recurso, tanto financeiro quanto de saúde, e juntar isso para poder correr numa experiência diferente, entendeu? Então, o meu raciocínio é esse, não é que tipo, não existe prova boa no Brasil, existe, só que se você tem a condição de se guardar um pouquinho mais para poder ter uma experiência melhor, é o que eu faço, entendeu? Então, tipo, é aquela máxima. Abrir mão do que você quer agora para o que você vai querer no futuro, entendeu? Sim. É como se você tivesse saído da caverna, sabe o mito da caverna? Você saiu da caverna e é difícil você voltar. Tipo, me Exato. parece que esse é o seu caso. Depois que você conhece uma coisa muito boa, você não quer mais, tipo, ficar em coisas medianas, sabe? É isso, exatamente isso. Da hora. E aí, então, a gente chega
na sua maratona mais recente. Eu acho que esse podcast aqui, esse episódio, ele foi muito de suas maratonas, assim, e eu acho que elas estão muito ligadas com a vida, querendo ou não. E a gente chega na sua mais recente, que também foi uma baita superação para você, que é a Maratona de Berlim. Antes da gente entrar na prova em si, vamos voltar um pouquinho e conta como foi a sua preparação e o que aconteceu ali no meio. Eu, obviamente, já sei, mas eu quero ouvir de você como que aconteceu essa, esse- essa dificuldade pré-prova. Uhum. Bom, vamos lá. Para poder entrar em Berlim, eu tinha que ou entrar por índice ou entrar por sorteio. Graças a Deus, eu consegui o índice dentro da Maratona de Boston, que é uma das provas assim, mais difíceis de você conseguir fazer tempo. Para você ter uma ideia, o índice da Maratona de Berlim, que era 2,45 para minha idade. Então eu tinha que ter corrido uma maratona para 2,45 para não depender de sorteio. Então eu acabei correndo Boston para 2,44 e consegui o índice. Falei, meu Deus do céu, tem o índice de Berlim, acho que eu vou tentar. Aí eu me inscrevi, deu certo. Aí eu falei, beleza, então tô dentro, vou começar a treinar. Aí eu virei o ano de 2023, que a inscrição a gente faz no final de 2022, para poder correr em 2023. Virei o ano já sabendo que eu ia, e eu falei, beleza, então a prova vai ser em setembro, quando chegar lá para junho, julho, eu começo a fazer o ciclo para ela e treino certinho. Aí eu fiquei um primeiro semestre inteiro correndo provas menores, como 5 e 10 quilômetros. E nesse primeiro tempo, nesse primeiro semestre, eu comecei a evoluir de uma forma tão absurda nessas distâncias que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, eu saí de correr 5 quilômetros na casa dos 17 e comecei a correr na casa dos 16, 16 e 10, 16 e 20. Falei, meu Deus, eu tô correndo um ritmo que eu nunca corri antes. Vou aproveitar. Aí, com isso, me veio na cabeça, putz, eu quero tentar bater a marca dos 15 quilômetros no 5. Quero tentar fazer um sub-16. Foi passando o tempo, fui treinando. Aí, próximo do início do ciclo, que foi ali mais ou menos em junho, eu consegui bater essa marca. Eu consegui correr 5 quilômetros na casa dos 15. Então, tipo, eu realizei um sonho que eu tinha. Falava, caraca, eu tô correndo, um amador que começou correndo a 5, tá correndo, tipo, a 3,10 por quilômetro, entendeu? Então, tipo, eu falei, caraca, que legal isso. E isso acabou me contagiando de uma forma que eu acabei esquecendo que eu tava entrando no ciclo para Berlim e acabei me deixando levar pela emoção de estar vivendo aquilo. Tipo, uma coisa que eu demorei 10 anos para atingir, que era correr 5 quilômetros na casa dos 15, casou com o início da preparação da Maratona de Berlim. Então, tipo, a preparação da Maratona de Berlim, o volume começou a aumentar, os treinos começaram a ser um pouco mais longos, e eu deveria ter parado de correr um pouco mais forte, ter feito essas provas curtas. Só que, como eu te disse, a minha emoção de estar correndo na casa dos 15, de falar, caraca, meu Deus, onde eu tô? Eu acabei juntando provas de 5 quilômetros e treinos para provas curtas com o treino da maratona. Então, isso acabou me sobrecarregando. Eu fiz, para você ter uma ideia, eu fiz dentro do ciclo de Berlim, eu fiz 3 provas de 5 km seguidas. E todas elas na casa dos 15. Só que aí é aquela história, tipo, a conta chega, sabe? Então, tipo, eu continuei treinando, continuei correndo e tal. Só que aí chegou uma hora que o corpo cobrou o que eu tinha feito, que eu não deveria, que foi realmente a parte da lesão que eu tive, que me fez ter uma dúvida muito grande do que iria acontecer. Você teve que lesão? Eu tive um edema ósseo no tornozelo, que é excesso de esforço que acaba causando lesão na parte do tornozelo e do osso. Então eu tive um excesso de esforço, justamente pelo fato de ter aumentado a distância, o volume, e não ter tirado o pé da intensidade. Então meu corpo não aguentou essa carga e acabou tendo um problema ali perto do tornozelo. É um tipo de fratura por estresse também, né? Então, não chegou a ser fratura por estresse. Se tivesse sido fratura por estresse, eu não teria corrido. Tipo, Porque você ficou quantos dias sem correr? 24, 25? fiquei praticamente um mês. Tipo, eu fiz a SP aqui em São Paulo no dia 29 de julho. E no dia seguinte eu não conseguia andar direito. Comecei a correr atrás de médico, de tratamento, e fiquei o mês inteiro de agosto praticamente sem correr. Tipo, um mês na qual eu faria os longos principais, 28, 32, 34 quilômetros, que são essenciais para uma maratona, eu não fiz. Eu acabei tendo que parar no mês mais importante
para tratar uma teimosia que eu acabei tendo meses atrás. Eu lembro de ficar acompanhando seus conteúdos e ficar meio agoniado, assim, falando, caralho, o cara tá indo pra Berlim, se machucou, será que vai dar? Não, foi assim, foi surreal. Eu tive um misto de, putz, será que vai dar certo? Com uma com medo de, será que eu vou poder correr, sabe? Tipo, chegou um momento que passou na minha cabeça que eu falei, meu, eu acho que eu não vou ter condição de correr a prova. Faltando um mês e meio, eu falei, eu acho que o sonho vai ficar para outro ano, entendeu? Tipo, eu tive esse receio de, putz, talvez não aconteça pela falta da minha teimosia, entendeu? E hoje a gente não só sabe que deu, como também a gente sabe que deu um RP. Então, para encerrar isso daqui, eu quero entender o que aconteceu nessas últimas semanas pré-Berlim e como que foi a prova. Seja muito extensivo, porque Berlim é uma outra que eu quero correr. Então, assim, eu quero ouvir todos os detalhes da prova. Cara, eu fui saber que eu ia poder correr a prova, tipo, 2 semanas antes dela acontecer. Virei o mês de agosto com bota no tornozelo, coloquei bota ortopédica, fazia fisioterapia durante 3 vezes na semana, gelo 3 vezes ao dia, exercício cheguei a fazer pouco, então tipo tudo cooperou para que eu não fosse. Tudo falava, meu, você não vai. Só que aí foi passando o tempo, tal, chegando, a gente entrou no mês de setembro, eu comecei a ver que o negócio começou a desinflamar um pouco, começou a melhorar. Aí eu comecei a fazer uns treinos trotes um pouco mais leves, tipo 5 até 10 quilômetros. Aí eu vi que doía, só que eu falei, beleza, talvez dê pra gente conseguir pelo menos completar a prova. Então, tipo, eu fui pra maratona, assim, eu viajei pra Berlim, sabendo que eu tinha que respeitar ao máximo o meu corpo e eu tinha que simplesmente ir pra lá pra completar a prova. Eu abri mão de correr no ritmo que estava proposto, eu abri mão de ter meta, eu falei, meu, não quero saber de tempo, não quero saber de ritmo, eu só quero completar a prova. Se eu tô conseguindo viajar hoje, é porque Deus está permitindo isso, então eu não vou abusar e eu vou fazer de tudo para que eu seja a pessoa mais consciente possível e não abuse, entendeu? Então, tipo, eu fui com essa mentalidade para a Alemanha. Aí cheguei lá, continuei me poupando, fiz pouco, acho que fiz um treino lá antes da prova e todo momento eu fazia tipo um movimento com o meu tornozelo para ver como que ele tava, para eu sentir alguma coisa. E, tipo, graças a Deus, a, os sintomas foram meio que diminuindo. Eles não sumiram, mas diminuiu. Aí chegou o dia da largada, falei, não, beleza. Eu recebi o planejamento de prova do Vanilson, que é o meu treinador atual, e ele havia proposto, ele foi uma pessoa assim muito segura e muito racional. Ele falou, meu, pelo que você fez, eu fui pra maratona com um máximo de 24 quilômetros, eu não passei disso. Tipo, eu não tive volume, entendeu? E como eu fiquei um mês parado, eu perdi cardio, enfim, perdi força. Eu fui realmente para poder completar a prova. E aí ele me mandou a estratégia de prova e falou, meu, ó, tô te mandando essa estratégia para você fazer um sub 3. 4 e 15 eu sei que você consegue correr. Então, vai nisso que é o seguro, eu tô sendo mais cauteloso possível para que você consiga entregar e realizar teu sonho. Falei, beleza, vou respeitar. Só que, cara, chegou no dia da maratona, como eu já te disse, por mais consciente que eu queira ser, o meu lado competitivo é uma coisa que toca muito forte em mim, entendeu? Então, tudo que eu faço que envolve qualquer competição mexe muito comigo. Então, e eu não tenho muito controle sobre isso. Então, isso acaba realmente tomando conta de mim. Então, tipo, cheguei na largada ali, eu falei, beleza, eu sei que o percurso é plano, o clima tá bom para poder correr. Eu vou começar nesse ritmo que o Vanessa falou, que era 4:15, vou ver como eu me sinto. Se o meu tornozelo, que minha grande preocupação é o tornozelo, se ele não gritar, eu vou tentar forçar um pouquinho mais. Só que aí, tipo, eu acho que eu fiquei uns 500 metros nesse ritmo de 4:15. Aí na hora que eu olhei pro relógio, tipo, já tava na casa dos 4. E meu tornozelo não tava doendo. Eu falava, meu Deus do céu, será que dá? Aí mantive, eu continuei correndo na casa dos 4, passei o primeiro, o segundo, o terceiro quilômetro 4, 3:58. Falei, beleza, não tá doendo, a dor não tá aumentando, então eu vou manter assim. Fui rodando até os 21, até a metade da prova, na casa dos 3:55 e 4 redondinho, sabe? Fui bem
consistente nisso. Então, se você ver minhas parciais, até o 21, tipo, tava respeitando 4 e 3,55, que era o ritmo que eu tava me sentindo confortável, que a dor não aumentava. Ela tava lá, ela existia, só que ela não aumentava de intensidade. Então eu falei, beleza, nesse ritmo aqui eu tô me sentindo confortável. Só que aí chegou na metade da maratona, eu pensei comigo, beleza, só falta mais 21 e meu tornozelo não tá aumentando a intensidade da dor. O que acontece se eu correr tipo a 3,52? Aí eu aumentei um pouquinho, sabe, o ritmo. E misteriosamente, assim, eu costumo dizer que foi Deus que me fez uma operação ali dentro. Tipo, sumiu a minha dor. Tipo, em como é que eu tava sentindo, simplesmente sumiu. Não sei o que aconteceu. Tipo, eu passei a não ter dor mais no tornozelo. Minha panturrilha que tava me incomodando parou de me incomodar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Sumiu. Então, eu acho que eu vou correr forte. Aí comecei dos 22 em diante, comecei a mirar, tipo, pequenos pelotõezinhos de pessoas que tinham na minha frente. E minha meta era sempre grudar nelas. Chegava, olhava no ritmo, falava, putz, eu quero correr a 3,50. Achava que eles estavam a 3,50, só que eu olhava, tava 3,55, tava ficando, falei, aqui não serve pra mim. Aí eu peguei, saí desse pelotão, ia pra outro, ficava olhando a mesma coisa, tal. E a partir, acho que do 28, tipo, eu comecei a correr mais forte ainda, sabe? Aí chegou no 32, falei, é uma prova de 10 quilômetros. E, tipo, como eu tenho 10 anos de treinamento, eu falei, tipo, 10 quilômetros pra mim ficou muito mais tranquilo, porque eu esqueci que eu tinha corrido 32. Eu foquei no pensamento de que, é uma prova de 30, uma prova de 10K, que os 32 que eu tinha passado, pra mim, tipo, não vieram no meu pensamento. Eu falei, beleza, tô começando uma prova de 10 km agora. Aí eu comecei, tipo, a acelerar, eu vi que eu tava bem, a dor não veio. E a partir, acho que do 32, 33, comecei a correr, tipo, na casa entre 3,50 e 3,45, sabe? Então, foi uma progressão, assim, muito, muito grande e que eu realmente, se eu te explicasse, se alguém me falasse que eu ia correr da forma que eu corri em Berlim, eu falaria que a pessoa tava doida, que alguém tava falando besteira, porque realmente foi uma coisa muito fora da realidade, muito fora daquilo que qualquer um que me acompanhou de perto projetaria, sabe? Então, tipo, foi uma coisa assim, muito absurda. Quando eu cruzei a linha de chegada, não sabia que eu tinha feito RP. Como eu te disse, meu RP na época era 2,44 e 0,3 que eu fiz em Boston. Só que eu não sabia que eu tinha feito RP. Eu sabia que eu tinha corrido bem. Eu achava que tinha corrido na casa dos 2,46, 2,47. Só que na hora que eu olho o relógio, tipo, tava 2,59, 2,53 e 57. Eu falava, meu Deus, será que deu RP? Aí eu esperei o resultado oficial sair. Aí na hora que saiu, deu lá 2,53 e 59. Ou seja, tipo, eu tirei 5 segundos da minha prova de Boston, que foi incrível. E eu falei, meu Deus, eu fiz RP dentro de todas as circunstâncias que eu tive pra muitas vezes nem estar aqui, sabe? Aí eu parei assim, aí eu fiquei quieto, assim, comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, sabe? Tipo, eu não entendi o que estava acontecendo ali no momento. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que aconteceu, mas foi uma parada, assim, muito... uma conexão, assim, com uma força, assim, que eu posso dizer que não é uma conexão daqui da Terra, sabe? Parece que realmente eu tive uma conexão com Deus ali, que ele falou, eu sei, eu vi o teu esforço, eu vi o que você fez, eu vi a dedicação que você teve e eu te presenteei com isso, sabe? Tipo, se fosse uma parada racional, provavelmente eu não teria feito. Da hora. Cara, é muito foda. Eu não sei se quem tá ouvindo aqui já viu o vídeo da chegada dele. Recomendo abrir o Instagram e ver aquele vídeo que você tá chegando. E você tá falando, glória, 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 você aponta pro negócio 2,46. Você fala assim, caraca, será que deu? Será que deu? Depois você mostra o 2,43. Eu falei, puta que pariu. Que da hora, meu Cara, irmão. Que da eu hora. sou, eu sou uma pessoa, assim, muito apegada a Deus, sabe? Então, eu acredito muito que nada acontece sem a permissão dele. Por pior das coisas, por pior que seja a situação, ele tá no controle de tudo, entendeu? Então, tipo, quando eu tive a lesão, eu não fiquei desesperado, eu não entrei em pânico, eu não quis descontar a minha frustração em comida. Eu pensei, eu falei, meu Deus, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, então tá tudo bem. Eu vou fazer o que eu posso fazer, que é tentar me recuperar o máximo possível, e o que eu não puder controlar está nas suas mãos. Então aí eu voltei, no mês de agosto, eu voltei a focar realmente naquilo que eu podia controlar, que era me tratar, me recuperar da lesão, e tudo aquilo que era externo, que não dependia de mim, eu simplesmente falei, não quero saber. Então, eu cruzei a maratona ali, aquele dia em Berlim, eu falei, putz, naquele momento eu vi que
tudo que eu tinha passado era para eu ter passado por algum motivo. Até hoje eu não sei o porquê, se eu te falar, aconteceu aquilo por causa desse motivo, eu não sei. Mas, como eu te disse, eu sou uma pessoa muito apegada a Deus e confio muito nele. Então, por pior que seja a situação que eu passe, eu sei que ele está no controle de tudo, entendeu? Então, por pior que seja o momento, eu sempre agradeço a ele. E eu penso assim, putz, se no momento ruim, que eu tô passando por uma situação difícil, eu tô agradecendo a ele, por que que no momento bom que eu tô vivendo uma coisa legal, eu vou esquecer dele, entendeu? Então, cara, toda vez que acontece uma parada assim muito importante pra mim, muito significativa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é agradecer a Deus, entendeu? Porque eu sei que se eu tava ali vivendo aquele momento, foi porque ele permitiu, entendeu? Então, eu sou realmente muito conectado com ele dificilmente você vai me ver conquistando alguma coisa e não tá agradecendo a Deus, sabe? Foda. Muito foda, mano. Muito foda. Obrigado mesmo pelo tempo, obrigado pelas histórias, obrigado por tudo que você tem feito aí dentro do mundo da produção de conteúdo e do mundo da corrida. Eu acho que você é um dos grandes exemplos positivos que eu levo desde que eu comecei a correr e eu espero que quem tá ouvindo isso leve também, se ainda não levava, que passe a levar. Obrigado mesmo, cara. Quem quiser te acompanhar, te acha em quais arrobas e em quais redes? Bom, basicamente eu tô no TikTok e no Instagram, no @yurizamarian, I no começo, Y no final, meu Yuri é invertido. Então só digitar Yuri ZA, que aí já aparece. Então é Yuri Zamarian nas duas plataformas. E basicamente são nelas que eu me encontro. Boa. Obrigado mesmo, meu irmão.